Olá, queridos amigos do Centro Espírita Antônio Cruz. Desejamos que todos estejam bem e que consigam se sentir envolvidos no amor do Cristo. Nós preparamos para hoje uma vibração musical com Rafaela Caires e uma fala de Marcelo Prado acerca do tema As Bem-aventuranças. Reforçamos a grande importância de termos momentos assim, de recolhimento para reflexão sobre o divino. Permaneçam conosco e que Jesus esteja sempre no centro dos nossos pensamentos. Um abraço a todos. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal. Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim. E nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, e que todos que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, ó da nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, ó da nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, o da nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, ó da nossa luz. Prezados irmãos e irmãs de ideal espírita, a paz do Mestre Jesus seja conosco hoje e por todo sempre. Quando Jesus veio ao orbe terreno, ele traz uma série de reflexões, das mais profundas, das mais agudas. E era uma época em que nós vivíamos sob a égide do Império Romano, e ao contrário do que esperavam as pessoas, ao contrário do que se esperava da vinda do Messias, ele não vem com uma autoridade militar, política, mas ele apresenta um contraponto
ao Império Romano, que valorizava o poder bélico, a força física. Na verdade, Jesus valorizava a mansitude, o amor, o perdão e a caridade. E diante dessas prerrogativas de Jesus, o Sermão do Monte foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes baluartes para alicerçar a nossa existência. E diante desta perspectiva apresentada pelo Mestre de Nazaré, Mahatma Gandhi disse certa vez: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Gandhi entendia a profundidade do pensamento de Jesus, mesmo sendo hindu. Ele conseguiu entender, porque os grandes espíritos têm essa capacidade de compreender para além da sua própria religião, compreender que a perspectiva de transformação, ela faz parte de um plano de um todo universal, pois como Jesus nos ensinou, há muitas moradas na casa do meu Pai. E toda religião que faz com que o homem se aproxime de Deus de forma sincera, de forma verdadeira, de fato, é válida e também bastante lúcida. Então Jesus nos apresenta o Sermão do Monte, na qual nos apresenta os seguintes postulados: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós compreendemos que o reino dos céus são as esferas espirituais superiores, que será possível alcançar através da nossa evolução intelecto-moral, a partir de cada degrau galgado na nossa transformação cotidiana através do nosso processo evolutivo. Vendo isso, nós podemos compreender que os humildes são aqueles que são simples, os pobres de espírito, aqueles que não se preocupam com os valores materiais, de forma que não colocam o depositário das suas vontades na matéria e objetivam a luta pelo bem da coletividade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No mundo de provas e expiações, todos nós choramos com uma certa frequência, mas essas lágrimas que inundam a nossa face são também as lágrimas que purificarão os nossos corações, porque à medida que avançarmos e limparmos os nossos corações das mazelas que nos levam e nos arrastam a cometer equívocos ou que nos levaram a cometer equívocos, serão diluídos e, consequentemente, nos tornaremos dignos da presença do Senhor em nossa existência. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É chegado o tempo em que a violência, a agressividade não terá mais lugar no nosso orbe. Gradativamente vamos deixando de lado essas práticas da violência, essas práticas da tortura, da ignorância, e apenas os mansos poderão permanecer aqui conosco. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É bem difícil em um mundo de provas e expiações, onde o egoísmo, a vaidade, o orgulho, por vezes norteiam as decisões de todos. Mas aqueles que anseiam por justiça e por verdade, se tiverem de fato condutas suficientes para isso, conseguirão ter essa vontade de justiça saciada, e todas as injustiças acabarão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Nós devemos entender que, dentro da perspectiva apresentada por Jesus, nós devemos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados.
Então, para aqueles que têm misericórdia, eles também serão tratados com misericórdia. Afinal de contas, nós encontramos uma relação de equilíbrio entre todas as coisas. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando Kardec questiona aos imortais se nós poderíamos ver Deus, e então os espíritos afirmam de forma singular que nós iremos compreendê-lo. Compreender Deus é deixar de lado o orgulho, o egoísmo, amar a todas as criaturas e compreender a máxima de Jesus quando ele nos diz: meu reino não é desse mundo. Então o verdadeiro mundo é o mundo daqueles que são puros de coração. O plano espiritual que compõe a nossa existência e uma de nossas existências. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus então diz que aqueles que buscam a paz, que vão em busca da transformação desta sociedade, deixando de lado os conflitos que não levam a absolutamente nada, a não ser ao desgaste de cada um de nós e a destruição do nosso planeta. A paz, ela deve ser uma busca constante, pois viver em paz é o nosso objetivo enquanto ser espiritual de luz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que é justiça? Atitude justa e reta do homem para com Deus. Aqueles que buscam levar uma vida reta e são perseguidos por isso, aqueles que buscam encontrar a verdade e por conta disso são perseguidos, a esses todos, e nós tivemos muitos casos na história de pessoas que tentaram fazer o certo e morreram por fazer o certo. Gosto sempre de citar Martin Luther King, que lutou pela igualdade étnica e foi morto por conta dessa luta. Mas a sua luta pacificadora encontrou eco em diversos corações e as vitórias foram sucessivas na redenção da humanidade. Se temos sede de justiça, devemos buscar saciá-la com verdade. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, alarem todo mal contra vós por minha causa. Nós devemos entender, nesse sentido, a máxima: como se reconhece o verdadeiro cristão? Reconhece-se pela transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Essa luta que Jesus nos propõe é justamente para que deixemos de lado a vaidade, como disse anteriormente, o orgulho. Mas Jesus sabe das nossas imperfeições e das nossas limitações. Então, ele ainda compreende que nós não somos perfeitos, que estamos em processo de transformação. E por conta desse nosso processo de transformação, irá reconhecer em nosso íntimo, no exame da nossa consciência, os esforços que empreendemos para domar as nossas más inclinações e, consequentemente, nos transformarmos em verdadeiros espíritas, em verdadeiros cristãos. Não por sermos perfeitos, pois estamos muito distantes disso, mas por buscarmos, no maior dos nossos esforços, lutar contra as nossas imperfeições. Que a paz do Mestre Jesus ecoe no fundo dos nossos corações e que a nossa consciência seja luz. Afinal de contas, a luz
é o caminho ao qual nos direcionamos a partir das palavras do Mestre. Muita paz.